Olá, nono ano. Eu estou aqui para falar com aquelas pessoas que ficaram em recuperação, isto é, tiveram nota RI ou ficaram em recuperação. A boa parte é porque não frequentou as aulas. As aulas desse primeiro bimestre eram, sobretudo, aulas para a gente repor a matéria do ano passado, já que o nono ano foi meu aluno no ano passado. E, basicamente, o ano passado nós demos clássico e barroco. Então, esse primeiro bimestre, nós retomamos essa questão do clássico e do barroco, dando uma ênfase maior ao barroco, que, na verdade, é a matéria de nono ano. Então, para aqueles que não frequentaram e estão em recuperação, a gente tem que se recordar, embora tenham textos sobre clássico e barroco, todos no Google Classroom, mas só para a gente fazer um pequeno retrospecto, o barroco ele surge a partir da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, em primeiro lugar, ela vai interditar, isso no campo da arte, ela vai interditar o uso das imagens nas igrejas. E isso vai modificar por demais a relação com as obras de arte, porque as obras de arte elas eram realizadas, sobretudo, para as igrejas, para decorar as igrejas. Não que elas, no período do Renascimento, elas já eram também utilizadas para decorar os palácios, os palacetes da nobreza e até da burguesia nascente, né? Mas o maior, digamos, patrocinador das artes era a igreja. E com o advento da Reforma Protestante, nos países protestantes, a igreja deixa de ser aquela que encomenda obras de arte. E isso, de uma certa forma, vai modificar um pouco a temática das obras. A gente começa a ver surgir as obras de caráter mais cotidiano, que a gente chama de descrição da vida como ela é, da vida cotidiana. Sobretudo, na Holanda, o Jan Vermeer é um artista que vai trabalhar muito isso, e vocês vão encontrar isso nos PowerPoints e nos textos que eu coloquei lá no Google Classroom. Nós temos também o Rembrandt, que é um artista que retratou também cenas da vida, né? Tem a Ronda Noturna, que é um quadro muito famoso do Rembrandt, mas a ciência também passa a ser um tema interessante. Então, a gente tem a lição de anatomia do Dr. Tulpe, feita pelo Rembrandt, assim como a gente tem o geógrafo, o astrônomo, do Jan Vermeer. Então, digamos que esse corte, esse advento da Reforma Protestante, e na época em que ela surgiu, modifica tematicamente o campo da arte, mas não só tematicamente, porque a igreja não vai se contentar com essa cisão. Ela vai fazer tudo para atrair os seus adeptos. E qual é a melhor forma de você atrair os adeptos? Através da exuberância no uso das imagens. Então, o barroco, a arte, que depois foi chamada de barroco católico, ela é caracterizada por uma exuberância da imagem. O que é isso? É um exagero, uma teatralização. E a gente vai ver que um dos maiores representantes disso foi o italiano, né? Caravaggio. Na verdade, Caravaggio é o nome da cidade de onde ele veio. Por isso ele ficou conhecido como Michelangelo de Caravaggio. Então ele produz obras que têm uma teatralidade imensa, tais como a Medusa, que eu passei um trabalho para vocês fazerem uma colagem,
E aqueles que estão em recuperação e não fizeram esse trabalho, por gentileza, façam o trabalho. Vocês terão que tirar uma xerox do desenho da medusa e criar uma colagem com um rosto e manter aqueles cabelos de cobra. Isso é uma brincadeira que vocês, uma intervenção que vocês vão fazer na obra. Outro assunto que nós vimos em relação ao barroco, na verdade, é com relação às características formais da obra barroca. Quais são essas características formais? O clássico, ele, como o nome já diz, há um predomínio do equilíbrio, da harmonia e da proporção. Essa proporção se dá em relação à composição como um todo, porque a obra geralmente é centralizada, e há no fundo um cenário, o olhar do espectador é dirigido para esse fundo através da ilusão da perspectiva. Mesmo em obras como a Mona Lisa, onde há um primeiro plano com o rosto da Mona Lisa, a gente vê que lá atrás há um fundo que vai esmaecendo a cor e dirigindo também o olhar do espectador para essa profundidade. E a centralidade é, claro, como diz o próprio termo, há uma figura central e as outras são coadjuvantes